Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento foi o encontro que Jesus teve com um homem chamado de jovem rico. Este homem abastado, este homem com muito patrimônio, este homem que tinha prestígio na sociedade e inclusive uma condição moral e religiosa elevada, procurou Jesus com a seguinte indagação: o que ele faria para ganhar a vida eterna, para ir para o céu, em outras palavras. E o diálogo com Jesus prosseguiu de maneira viva, interessante, e a tudo este jovem respondia afirmativamente, o que parecia não deixar margem para Jesus dizer qualquer coisa além, até que o Senhor Jesus se saiu com esta. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, em meio a esta narrativa que eu estou mencionando, nós lemos esta palavra: Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Fosse comigo, eu ia ficar tão satisfeito. Se Jesus disse assim: Juarez, só te falta uma coisa, eu ia levantar a mão para o Senhor e dizer assim: graças a Deus, porque eu acho que falta tanta coisa, eu estou tão incompleto, eu sou uma pessoa tão limitada, tão finita, tão precária. E aquele moço recebeu de Jesus essa declaração, ele devia sentir-se felicíssimo, só uma coisa te falta. Mas sabe, quando a gente aprofunda um pouquinho mais na leitura do texto, a gente percebe que coisa era esta que faltava àquele moço. E aí eu não ficaria satisfeito se as mesmas coisas fossem ditas em relação a mim. Jesus com razão disse: só te falta uma coisa, porque para ele faltava o primordial. Primordial é o que primeiro, é o que vem na frente, é o que não pode ser colocado em segundo plano. E vejam bem, Jesus perguntou sobre os mandamentos e disse: conheço todos, sei todos. Pode dizer que eu vou afirmando: conheço todos. Mas quando instado a abrir mão do seu patrimônio para ir a uma missão nova que Jesus estava lhe dando, ele não fez isso. Ele não atendeu às palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque faltava a ele cumprir o primeiro dos mandamentos. O mandamento que diz assim: você não pode ter outro Deus além do Senhor. Colocar alguma coisa na frente de Deus é idolatria. É cultuar um Deus que não necessariamente é esculpido por meio de imagens, desenhado em retratos, mas objetos, mas coisas nas quais nós depositamos a nossa confiança podem se tornar em ídolos, em deuses para nós. Este homem tinha um Deus que era o seu patrimônio, que era o seu prestígio na sociedade, que era até mesmo a sua índole tão elevada. Então ele que dizia-se cumpridor dos mandamentos, a ele faltava o primordial, cumprir o primeiro dos mandamentos. Porque quem cumpre o primeiro dos mandamentos está bem embasado. Não vai achar difícil fazer os demais mandamentos, ou melhor, cumprir os demais mandamentos. Tudo o demais decorre disto. Mas a ele faltava o primordial. Quando Jesus disse: uma coisa te falta, faltava o primordial e faltava também o essencial. Essencial é aquilo que está no cerne, aquilo que está no âmago. Não é aquilo que está na aparência das coisas. Aparência e essência nem sempre conjugam o mesmo verbo. Nem tudo que parece é, ou o que é parece ser. Às vezes se é uma coisa aparenta-se outra, e vice-versa. Sim, este homem que se dizia sincero nos seus motivos, queria a vida eterna, foi instado a abrir mão das coisas que possuía, e não tendo feito isso mostrou a sua idolatria, mas o objetivo de abrir mão daquelas coisas era para atender os menos favorecidos,
é para ajudar uma classe enorme que estava ao seu redor, que padecia das necessidades mais básicas. Aquela não era uma sociedade que tinha várias classes sociais, A, B, C, D, E, Z, A3, A2, A1, não. Ou se era muito abastado e rico, ou se era muito pobre. E ele, sendo muito rico, ele estava nessa ponta e não quis ajudar os menos favorecidos. Faltava o essencial, sensibilidade para com o próximo, sensibilidade com os que precisam, sensibilidade para reconhecer que se ele tinha muito é para ajudar os outros e não para se autolucupletar-se. Lhe faltava a essência. Ele parecia ser muita coisa, mas não era nada. Na essência, ele era absolutamente vazio, fútil. Uma coisa te falta. Parece tão pouco, mas faltava o primordial, faltava o essencial e faltava o vital. Porque Jesus, ao dizer abre mão do que você tem, ajuda aos pobres, ele ainda acrescentou, agora você vem e segue-me. Seguir a Jesus é o maior e melhor projeto de vida, inigualável, supera todas as expectativas. Imaginar-se detentor de muito poder, de oportunidades, de recursos materiais, isso não é nada diante do discipulado que Jesus nos oferece. Porque esse discipulado ele pode acontecer em meio a um contexto abastado, mas também em meio a um contexto de desfavorecimento. Não estamos dependentes de seguir a Jesus porque a nossa condição econômica, financeira, de saúde, de prestígio é maior ou menor. Pobres e ricos podem seguir a Jesus. Sábios e estultos podem seguir a Jesus. Gente que pode, gente que não pode, pode seguir a Jesus. E este moço não quis seguir a Jesus, por isso faltou o vital. Ele queria ir para o céu, ele queria saber da vida eterna. E a vida eterna está escondida nisto, seguir o projeto de Jesus para nós, que passa por segui-lo, por acompanhar os seus passos, por entregar a vida a Ele. Nossa palavra neste dia para você é que, mesmo sabendo que talvez a você falte tanta coisa, por favor, que não falte o primordial, que não falte o essencial, que não falte o vital na sua vida. Ó Deus, somos frágeis e precários, reconhecemos a nossa pecaminosidade, mas o Teu Santo Evangelho conquistou o nosso coração e nos fez enxergar que diante do Senhor não podemos colocar nada, o Senhor é o nosso Deus, a Ti servimos. E em servindo ao Senhor, nosso coração está sensível às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, como também percebe que é fundamental seguir os passos de Jesus. Seja isso verdadeiro na nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.